Hola, ¿qué tal? Outra vez? Estamos juntos? Bom, estou eu aqui, professora Juliana de Espanhol, nesse projeto maravilhoso de aulas preparatórias para o Enem, com essa parceria, com esse projeto, dentro desse projeto da Universidade Leonel Brizola, venha fazer parte dessa nova história. Continuando. Então, na aula passada, nós paramos em uma questão do Enem, nós estávamos começando a desenvolver o entendimento de uma técnica interpretativa em espanhol, para nos facilitar a vida. Então, retomando, a gente viu a importância da língua espanhola dentro do ensino na educação básica do nosso país, aí pelas habilidades e competências propostas pelo MEC, nos parâmetros curriculares, nas orientações curriculares. Então, a gente volta aqui e nós vamos resolver, tá? Então, vamos lá. Aqui, o texto é uma charge, que dentro do gráfico da aula passada que a gente viu, é algo que pode cair muito em prova de espanhol, colocar prova de língua estrangeira, né? É uma possibilidade muito grande de cair. Sempre tem uma figura, e essa figura pode ser ou um texto publicitário, uma figura aí de um texto publicitário, ou até mesmo uma charge, né? Então, a gente tem aqui o algo cômico dentro da prova. Bom, olhando a charge, a dica foi, todas as vezes que a gente tem uma figura, então a gente tem que observar o que tem dentro dela. Cuidado com o achismo, né? Ah, mas eu acho que... Bom, tá dentro daqui, a gente vai observar, tirar as inferências a partir da figura. Então, eu tenho, y ya no es como antes. Lo reto a un duelo. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. Até a palavra em inglês aqui meio que me enrolei, né? Mas simples, assim. E o que será que está sendo dito aqui, né? A interpretação. Primeiro, palavras importantes. Lembra que eu tinha dito na outra aula, quando a gente vai ler um texto em espanhol, a gente lê tudo e depois começa a marcar aquelas palavras que porventura eu não tenha entendido num primeiro momento. Então, vamos lá. A palavra reto. Duelo, tranquilo. Ah, duelo, a gente pode entender como duelo, e de fato é. Mas a palavra reto, aí eu tenho uma palavra aqui em inglês. Quem gosta muito aí de jogos, dos games, vai saber que é aquele controle joystick. Até engraçado falar, né? Mas pela minha pronúncia meio espanholada aí, vamos dizer assim, na brincadeira, já que é uma charge, então vamos brincar um pouquinho, né? Teclas. Teclas, teclado. Então, o que será? Qual é o duelo entre essas duas pessoas aqui? Reparando que eles são antigos, né? Olha só, um sombreiro, chapéu, bigodinho, parece uma coisa meio antiga, mas de repente eles estão dentro de uma modernidade, então olha a charge aí, olha o cômico, né? Então aqui, ó, teclas e o controle de games aí, que até serve, muitas vezes esse controle, ele serve para o celular. Quem é aficionado aí, louco por games, vai saber do que eu estou falando, né? Você aí em casa sabe. Bom, a palavra reto. Reto em espanhol significa desafio. Então, o desafio aqui, ó, o desafio é o duelo, né? O duelo entre o quê? Aí é isso que nós vamos ver dentro da questão. Entendido isso, marquei as palavras que porventura eu não saiba o significado. É claro que a gente não vai ter o dicionário do lado, né? Mas a gente vai tentar entender o contexto, e o que vai nos ajudar mais ainda é o enunciado. Então vamos lá. A charge evoca uma situação de disputa. Então aqui estão disputando. Duelo, coisa antiga, né? Quer dizer, nem tanto. Seu efeito humorístico reside no ou na. Vamos ver o quê? Aqui a gente já está com a resposta, né? A aceitação imediata da provocação era uma aceitação, foi uma provocação e logo a charge indica isso? Não sei. Descaracterização do convite a um desafio?
descaracterizar o convite? Não, pelo contrário, descaracterizar não está fazendo uma descaracterização de nada. Vamos para D? Deslocamento temporal do comentário lateral. Então, assim, houve um deslocamento, o comentário aqui lateral em cima não tem nada a ver, e aí partiu para outro. Essa realmente, sabe aquele item que você fala assim, não, por favor, tem nada a ver, né? Posicionamento relaxado dos personagens. Aí alguém sempre vai ter aquele que vai falar assim, espanhol e português tudo é a mesma coisa, né? Então, eu acho que vai ser essa daí. E não se preocupa em ler, porque vai com uma ideia de que a prova de espanhol é muito fácil. Aí tem gente que sabe o caça-respostas? Eu inventei essa expressão, tá? Inventei essa expressão aí. Eu chamo sempre do caça-resposta, é aquele estudante que ele vai ao item e ele quer encontrar assim, o mais fácil possível que tá ali. Não, posicionamento relaxado. E não pensou, o que é uma charge? Uma charge, ela vai ter um cunho humorístico, mas ela tem crítica. Então, falar da posição do personagem, que eles estão relaxados, essa é a resposta. Então, a charge evoca uma situação de disputa. Aí, disputa não tem nada a ver. Mas acreditem que tem gente que pode realmente marcar. Não, olha, eu vi ali, eu não entendi nada aqui que eles estavam falando, e a letra D. Por favor, hein, vocês que estão aqui sendo preparados pelo nosso curso, pelas nossas aulas, por favor, hein? Não, não, não. Então, aqui a gente tem sugestão de armas não convencionais para um duelo. Quais são essas armas? O controle e as teclas. Super moderno, né? Então, essa questão ficou bem bacana. Particularmente, eu gosto muito das questões do Enem. Elas são bem elaboradas mesmo, né? Vamos lá. Dando continuidade. Agora vou apagar aqui um pouquinho. A música do Hermenegrito, que muitos hispano-americanos dormiam ouvindo essa música do Hermenegrito. Então, a gente tem aqui, como sempre, a dica eu tenho um texto, o que eu vou fazer primeiro? Ficar desesperada? Ai, meu Deus, eu não conheço essa música do Hermenegrito, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar que era uma canção de ninar. Epa, então, mesmo assim a gente tem como driblar o entendimento dessa música. Então eu tenho aqui, do Hermenegrito, as linhas, eu vou ler num geral, porventura se eu não sei a palavra, porque aqui, com certeza, algumas palavras a gente não vai conseguir. Digamos que essa daqui, codornices. Digamos que também a palavra cerdo, carne de cerdo. Vamos ver uma outra aqui. Bom, acho que essas duas está bem bacana para poder, assim, elas ficam estranhas, seriam palavras estranhas dentro do texto, mas que a gente tem como driblar, tá? Vamos lá? Então eu vou ler o texto para vocês. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí. É linda, a canção é maravilhosa. Agora a gente tem que entender que duerme, negrito, uma maneira de ninar. Então tá pedindo para o bebê, a criança, ele negrito, uma maneira carinhosa ali de falar com a criança enquanto a mamãe vai trabalhar. A mãe vai trabalhar, a mulher vai trabalhar e vai trazer muitas coisas. Codornices. Eu não sei o que é codornices. Fruta, carne de cerdo. Eu sei o que é carne, mas eu não sei o que é cerdo, professora. Tá, mas a gente sabe que ela foi trabalhar e ela foi trabalhar para trazer coisas, alimentos para esse negrito, para essa criança.
mas ela trabalha duramente. Trabalha e não lhe pagam. Todo mundo entende, né? Então a gente entende que é uma canção de ninar muito bonita, e se for na voz de Mercedes Sosa, perfeito. Podia até rolado um som, mas não deu para colocar, porque é muito bonita mesmo, né, a música. E aí, cordonices, é uma ave. Ah, muita gente gosta. Principalmente dos ovinhos dela. Codorna, né? Cerdo, essa realmente é bem longe do nosso vocabulário. Então, não dá para dizer que espanhol e português é tudo a mesma coisa, né? Então, olha a questão lexical, questão de vocabulário. Carne de cerdo, porco. Cerdo é uma das formas de dizer porco, em espanhol, né? Mas eu não sei, e aí eu entendi que tem uma problemática aqui da mãe que deixa o filho e vai trabalhar. E ela trabalha duro e não a pagam. Duerme Negrito é uma cantiga de niná da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Aí a gente volta lá naquilo que eu falei na primeira aula, das habilidades, das competências dentro de língua estrangeira. Então, o social aqui, dentro, por meio de um gênero textual, literário, né? Uma música, enfim. Então, qual seria a problematização? Então, vamos ver. Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Então, assim, olha, eu sou a mulher, eu sou a provedora. Esse é o objetivo? Vamos ver, né? Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Nossa, olha, tá evidenciando que a mãe deixa a criança sozinha e não cuida, ela tá ali, o filho tá meio que jogado, né? Não sei, vamos lá. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Olha o tanto que o trabalho é precário. Vamos ver. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Olha, a mulher está inserida no trabalho. Ela está no mercado rural e está intensamente trabalhando. Vamos ver. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Então, assim, por meio lírico, é uma voz materna. E aí? Vamos lá? Vamos ver quem marcou, hein? Quem marcou aí em casa? Letra C. É essa mesmo. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. A problemática aqui realmente é o trabalho no campo. E aí, a mãe que trabalha muito, trabalha no campo, no meio rural, e ela trabalha sem receber, né? Uma questão social. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Espero que vocês estejam gostando aí, né? E, ó, tem que realmente, a leitura, a partir de agora, o mundo hispânico tem que se abrir para vocês. Então, se vocês não ouviram uma música em espanhol, ouçam, porque é legal. Porque é legal para que vocês possam adquirir vocabulário. Leitura, nossa, a internet hoje tem muitas coisas legais para que vocês possam ler, né? Há um tempo atrás era tão distante você ler o El País, que realmente é uma fonte jornalística aí muito importante para várias provas, né, de língua espanhola. Então, hoje a gente pode ver tudo isso na internet, tá? Outro texto interessante que a gente vai trabalhar, o segundo aqui, ó, que é a questão 92 do Enem de 2004. Então, a gente tem um texto, História da Espanha, Barcelona, aqui a referência, né? Então, vamos ler. De novo, qual é a técnica que a gente vai desenvolver aqui? Primeira coisa, eu não vou ficar, num primeiro momento, preocupadíssimo ou preocupadíssima com palavras que, porventura, eu não saiba o significado. Primeiro, emigrantes. Tem essa palavra em português? Tem. Então, a gente sabe o que é imigrante, né? Bom, en todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla.
El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos com exclusão del outro. Muito interessante, né? Porque vai falar o que é o imigrante, né? Então, ele está fugindo de guerras aí. Perdão, esse seria são os refugiados, né? Tem uma diferença entre refugiados e imigrantes. Os imigrantes seriam os haitianos, que por uma questão natural, eles estão fugindo da terra deles, e aí a gente se depara com a situação de imigrantes e refugiados. Então aqui a problematização é da cultura do imigrante. Então o imigrante ele fica em dois caminhos, né? Ele deixa para trás nostalgia, que é a nostalgia, essa palavra tem em português. Então é a saudade que ele sente das raízes culturais num novo lugar que ele está vivendo, e aí esse drama pessoal que ele vive como se ele estivesse fazendo parte ali de dois mundos, então se adequando a dois mundos, a duas culturas. Será que é isso que o texto quer dizer? E olha, reparem bem, eu tenho certeza, você que é estudante aí de espanhol e optou por espanhol, pouquíssimas palavras, a gente tem um texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por volta de 13 linhas. E aí nós vamos ver o seguinte, a palavra hecho, se alguém for muito gramatical, vai pensar assim, hecho, 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 feito. Sim, é uma palavra que tem dois significados. Quando ela está conjugada, é do verbo haber. Então, seria o particípio do verbo haber, feito. Beleza? Mas, quando está antecedida do artigo ele, do artigo masculino, então quer dizer que essa palavra se tornou um substantivo. E aí o que acontece? El hecho. E aí a tradução seria o fato. Então, o fato aqui de quase nunca é um possível. Vamos retomar aqui, ó. O drama pessoal do imigrante reside no fato, né? De quase nunca é possível essa seleção, essa eleição de termos absolutos. Então, ele fica entre dois mundos, realmente. E aí a gente pensa assim, bom, o texto eu consegui. Pouquíssimas palavras, pode acontecer de algumas outras palavras aqui, vocês marcarem no texto, e aí, bom, não conseguiu desverbalizar, então o que vai acontecer? Eu entendi o texto, ótimo, então eu vou para a questão. Eu não vou ficar batendo na tecla, eu não sei o que é a palavra mestiço, eu não sei o que é a palavra hecho, eu não sei o que é a palavra comparação, e aí isso a gente perde tempo. A gente tem que ganhar tempo na prova. Então, eu leio o texto, entendi o texto, ótimo, vou para a questão. E a questão diz assim, o texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante. Bateu? O qual, para o autor, tem de lidar com o dilema. Então, qual é o dilema que a gente debateu agora, sem ficar traduzindo palavra por palavra? É isso que a gente tem que aprender em espanhol, que não precisa necessariamente ficar traduzindo palavra por palavra. Sabe pegar a prova e ficar traduzindo cada palavrinha e se preocupar com isso? Não, a gente tem que se preocupar com o contexto. Eu consegui entender? Ótimo. Então aqui, ó, primeira coisa, letra A, constatação de sua existência no entrelugar. Entrelugar. A gente vai voltar nessa palavra, tá? Que é uma palavra em português. Às vezes a gente encontra no Enem, na prova do Enem, eu encontrei sem hífen. Mas em alguns lugares eu encontrei com hífen, tá? A gente vai tentar entender o que seria entre lugar. Mas já dá para, só pela palavra entre e lugar, e eu tô falando espanhol? Não, português, tá? Então a gente está tentando entender o que é esse entre lugar, daqui a pouquinho. Instabilidade da vida em outro país. Será? Mas assim, ó, o texto apresenta uma reflexão. Então é uma reflexão da condição do imigrante. Ausência de referências do passado, apropriação dos valores do outro, ruptura com o país de origem. Vamos lá? Resposta? Letra A.
constatação de sua existência no entrelugar. E esse entrelugar é justamente o dilema de estar em dois momentos, né? Entrelugar é como se estivesse no meio de dois lugares, tá? Então vamos traduzir assim, um entendimento mais ou menos assim, mas eu tenho certeza que o aluno lendo isso daqui, vocês lendo um texto como esse, com certeza vocês vão conseguir resolver a questão. Bom, vou apagar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou passar mais uma análise aqui, ó. Essa é super bacana, tá? Rapidinho, de novo, o entendimento de figura, tá? Eu vou olhar uma mulher grávida, aqui tem um falso cognato. Eu quis pular aquela questão para a gente poder fazer essa daqui logo. Embaraço, estou embaraçada. Quer dizer que eu estou grávida, né? Então, lactância durante o embaraço e também. Então, eu tenho uma situação aqui O que é lactância? É a amamentação. Então, a amamentação durante a gravidez. Esse entender é como se fosse nas duas situações. Eu estou grávida e ainda estou amamentando. É possível. As mulheres podemos lactar durante o embaraço e entender, sendo uma prática natural e respetuosa com nossos filhos. Então, deixar de amamentar aqui, não precisa necessariamente a mulher deixar de amamentar só porque está grávida, né? Se ela tem um filho que ela amamenta, então essa seria a publicidade aqui relacionada. Aí nós vamos ver, ó, as marcas da primeira pessoa do plural, então aqui, ó, podemos. Ai, questão gramatical. Podemos. No texto da campanha de amamentação tem como finalidade incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade, agregar diversas vozes para impor valores lactantes, forjar uma voz coletiva para garantir a adesão à campanha, leitor para aproximá-los, remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Vamos lá? Leitor para aproximá-los. Então, essa foi a resposta que mais especificamente o verbo podemos está na primeira pessoa do plural. Então, essa primeira pessoa do plural, e o mais legal é que já indica. Então, tem muita coisa, você vai lá, peraí, primeira pessoa do plural, onde é que está? Podemos. Então, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo, não da campanha em si aqui que foi apresentada, mas do verbo? É simplesmente podemos, então, me aproximar do leitor, aproximar, a campanha se aproximar do leitor, né? Então, também foi uma questão bem bacana do Enem, né? Vamos lá. Esta daqui é que eu estava com vocês na aula passada. Então, rapidinho para a gente poder fazer aqui, praticamente já é a nossa última questão. Eu pulei uma, mas vamos para essa daqui que... Falei, não, a gente tem que fazer a última questão, né? Em um ano de campanha paraguaia, he visto muitas coisas. Então, na campanha paraguaia, he visto. É um verbo que vai indicar que eu vi. He visto a tierra com sua fertilidade incoercible y salvaje sofocar al hombre que arroja una semilla y obtiene 100 plantas diferentes y no sabe cuál es la suya. He visto los viejos caminos que abrió la tiranía devorados por la vegetación, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Então aqui, ó, desleídos seria uma outra palavra. Arrojar. E a gente vai direto para as questões, tá? Daqui a pouco eu volto no significado. Rafael Barret nasceu na Espanha e ainda jovem viveu no Paraguai. Foi viver no Paraguai. O fragmento do texto revela um pouco de percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada em essência pelo, vamos lá, desalento frente às adversidades naturais. Tem alguma coisa de adversidade natural? Eu vi a terra infértil, uma terra selvagem, que sufocava o homem, que se espalha, a roja é espalhar a semente. Então vamos lá. Amplo conhecimento da flora paraguaia, impossibilidade de cultivo da terra,
necessidade de construir novos caminhos, preparo do agricultor no trato com a terra. Então, vamos ver a resposta? Desalento frente às adversidades naturais, porque a gente tem semear a semente aqui, né? Ou semear a semente ficou até meio estranho, né? Mas como se fosse lançar, porque arroja é lançar, né? Lança. Então, lançar a semente numa terra que não vai ser produtiva, numa terra que não tem uma fertilidade, aí ele vai realmente falar sobre as adversidades naturais, tá? Não condiz um amplo conhecimento, não está falando, olha, a flora paraguaia não está sendo falado aqui, a impossibilidade do cultivo da terra. Até que poderia, mas pegando aqui, ó, o fragmento do texto revela um pouco da percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada na essência pelo quê? O principal é a visão dele, né? Que ele colocou, que ele escreveu. Então, realmente, é o desalento às adversidades naturais, ok? Então, é isso. Muitíssimas gracias por este tempo que estamos juntos. Eu espero que vocês aqui com as nossas aulas, vocês se deem muito bem. E o meu objetivo é que vocês gabaritem a prova. E não se esqueçam, hein? Venha fazer parte dessa nossa história. Beijos e hasta luego.